Bem-vindo ao RescueCast. Aqui, debatemos os desafios enfrentados por resgatistas e socorristas dedicados, explorando suas experiências e destacando a importância vital de cada intervenção. Este é o RescueCast, onde a narrativa da coragem se encontra com a urgência da ação. RescueCast, criando espaços, salvando vidas. Olá, seguidores do RescueCast, criando espaços, salvando vidas. Bem-vindos ao episódio número 21 do nosso canal. Primeiramente, bem-vindo, Geller. Boas-vindas aí para mais um episódio. Bora lá. E aí, capitão. Um abraço. Beto, um abraço. Vamos lá. Vamos continuar o debate do último episódio aí, que tá bacana pra caramba. Beleza, Geller. Bem-vindo, Beto. Olá, meus amigos, mais um prazer estar com vocês aqui, e um assunto que gerou discussão, gerou dúvidas, e que a gente viu o pessoal debatendo bastante, e que nos deixa feliz que eles utilizaram isso enquanto instrução diária, né? Tivemos mais fotos chegando aí dos seguidores aí utilizando o RescueCast como instrução diária, e isso nos deixa muito feliz e nos impulsiona mais ainda, né? É isso aí, Beto. Aproveitando essa deixa, né? Vou fazer o nosso tradicional pedido aí, que você curta o nosso vídeo, que você possa se inscrever no canal, ativar as notificações aí para receber informação de novos vídeos e compartilhar o nosso conteúdo para que ele chegue cada vez mais aos nossos operadores no dia a dia. Também reforçando aí os nossos apoiadores, pessoas e empresas que desde o início do projeto têm nos ajudado. Bom, depois do episódio número 20, em que nós falamos sobre guarnições reduzidas, nós abrimos aí um espaço para que as pessoas pudessem manifestar o que tiveram de dúvida, o que poderiam ter trazido um pouco de luz ou até mesmo de orientação para que eles conseguissem se organizar, né, nas suas organizações ou nos seus quartéis. E um dos nossos seguidores aí mais fiéis, né, o Vander Cagliocani, lá do Rio de Janeiro, quem a gente já aproveita para deixar um abraço aí, o entusiasta da atividade, que eu tive a satisfação de conhecer pessoalmente em Vitória, no desafio capixaba de veicular e trauma, nos fez uma pergunta. Bom, se a gente já sabe que nós não teremos os 6 sempre na guarnição de serviço, na prontidão, porque a gente já não ensina isso no curso com menos integrantes, né? E não deveria ter um nível já de detalhamento maior para essas situações em que eu tenho pouco efetivo. E levando em consideração esse questionamento dele, que é uma visão de muitos profissionais que atuam na atividade, a gente vai debater um pouquinho mais sobre esse tema, porque, de fato, ele é algo bastante controverso, ele é bastante complexo, e ele não tem uma receita pronta para funcionar. Tem aquilo que a gente já observou nos últimos anos e funcionou, mas não tem uma característica 100% um manual de instruções, faz assim que sempre vai dar certo, né? E a gente vai entender o porquê disso. Mas, Geller, eu vou te fazer já a primeira pergunta. Se a gente já tem essa situação, né? Pergunta do Vander. Se a gente já tem essa situação de saída, sabendo que nem todas as guarnições estarão em 6, por que eu já não ensino com menos integrantes? Capitão, um abraço para o nosso amigo Cagliocani, né? Só referência boa do cidadão aí, um baita cara, também interage bastante com nós. E por quê? Porque eu preciso buscar a excelência na formação. Eu preciso ter sempre a busca pelo padrão ideal, da formação ideal. Que essa equipe esteja na quantidade de 6 pessoas. Por quê? Porque esse ciclo completo do ensino com a equipe ideal vai abranger tudo. E outra, em algumas situações, eu posso ter o apoio, por mais falando em questão de tempo, que a gente já comentou no último episódio, porém ele vai chegar. E aí o que acontece?
como que eu vou adaptar se eu só sei trabalhar em 4 pessoas? Como que eu vou adaptar agora que chegou mais 2, o que eles vão fazer? Agora eu não sei. Então, eu preciso fazer o treinamento, sim, na equipe padrão, formação que a gente tem como referência, que é a Organização Mundial de Resgate, que vale reforçar, né, que é um padrão que o mundo todo busca, né? Lógico que cada país, cada local adapta algo à sua realidade, mas não na questão de pessoas, né? É questão de protocolos um pouquinho mais esmiuçados ou não, né? Porque a WRO também deixa muita coisa aberta para que as pessoas criem também, né? Ela dá essa opção, assim como é uma ocorrência de veicular. Eu não tenho nada fechado. Eu não posso dizer assim, vai ser sempre 1 mais 1. Não. É conforme a condição está lá, eu tenho que me adaptar. Conforme a vítima se apresenta, eu tenho que atender ela. Então, essa formação, sim, eu preciso buscar no padrão. Padrão de 6 pessoas. Mas, ok, eu vou sair da formação e amanhã eu vou estar na rua e lá nós vamos atender em 5. Ok, qual figura eu perdi na equipe? É um socorrista? É um resgatista? Então, uma das pessoas vai precisar absorver essa função. E sendo que lá na rua eu não sei qual figura eu vou perder, né? Então, eu posso chegar, vamos lá, hoje a gente está em 3 numa ambulância e em 2 no caminhão. Então, nós vamos ter 2 resgatistas? Será que o terceiro da ambulância pode se tornar um resgatista ou não? Então, por isso que o ideal de formação são 6 pessoas, para que todo mundo conheça o todo. Para que todo mundo passe uma vez na formação como S1, como S2, como R1, como R2, como R3 e também como comandante. O dia que eu precisar trabalhar como S2, eu já tenho noção do que um S2 faz. Eu já tenho noção do que um R3 faz. Então, essas figuras são imprescindíveis para que tenha-se um ciclo e um atendimento completo. Perfeito, Geller. E um ponto que salta disso e que a gente sempre tem, a gente sempre tem comentado, Beto, qual é a riqueza de detalhes que eu preciso ter em relação a funções? Porque a gente também está acostumado a ouvir, e aqui talvez seja um dos maiores diferenciais de uma formação, de uma capacitação de guarnições regulares para a abordagem e o trabalho de uma equipe de competição. Qual é a tua visão a respeito dessa riqueza de detalhes sobre o que cada função tem que fazer? Com exemplo, né? O R1 sempre fará a abordagem inicial para a verificação de estabilização. O R2 terá que colocar calços em tal e tal local. Como que você observa essa minúcia em relação a funções já específicas para cada pilar da ocorrência? Eu acho que a gente vai muito de encontro que o Geller falou, né? De cada integrante da equipe, enquanto formação, conhecer de todos os processos, né? Nas suas nuances, né? Cada processo, cada etapa, o que faz, o que deixa de fazer, até para não ser pego de surpresa, né? Claro que a gente, enquanto tiver com uma guarnição reduzida, não vamos ter toda a riqueza de detalhes, ou por muitas vezes vamos pular alguma etapa, algum processo ou alguma pequena riqueza que a gente iria incrementar enquanto tivesse em 6, que a gente não vai ser possível fazer em 3, né? Ou em 4 integrantes. Porém, a importância de conhecer para que a gente adapte, né? A gente sai da formação com o básico, né? Sabendo o que a gente precisa fazer. E para mim aí está o ponto-chave, né? Saber o que se precisa fazer para que aí, quando a gente tiver em 4, buscar a gente atender todo esse padrão e menos pessoas. Então, de nada a gente ter uma caixinha fechada ali do que o R1 vai fazer, do que o R2 vai fazer, ou na minha formação eu trabalhei como S, e aí eu não sei o que o R faz, mas aí no meu dia a dia eu caí como resgatista, e agora eu fico de mãos atadas, porque não tem ninguém para me dizer o que eu devo fazer. Então, eu acho que a busca pela excelência, ela deve ser constante, né? Indiferente de quantas pessoas nós tivemos, indiferente do dia, como a gente vai estar,
Se a gente vai estar em 5, em 6, em 4, então a busca pela excelência e por minimizar falhas e ir atrás de todos esses detalhes faz parte de cada cidadão e principalmente do nosso comandante instigar isso no nosso dia a dia, né? Não nos deixar abater enquanto menos pessoas, mas ir atrás desse objetivo que é o atendimento melhor da ocorrência, né? Falando agora no nosso dia a dia. Então, acho que a riqueza de detalhes talvez fique um pouquinho prejudicada, porém, conhecendo todas as etapas do processo. E aí, partindo do pressuposto que na formação eu conheci todos os processos, fica mais fácil também de eu ir atrás disso. Perfeito, Beto. Uma coisa que salta aos olhos e a gente tem que analisar a história, né? A história da formação doutrinária, a história das atividades operacionais do bombeiro como um todo. Ainda existe um pensamento de que nós temos um modelo meio mecanicista, assim, meio fordista, uma linha de produção, né? Eu coloco uma determinada pessoa naquela função, ela vai executar e acabou, ela não tem a necessidade de interagir ou ver o que funciona na linha de produção, porque a função dele, né, é só ser uma engrenagem ali e acabou. Isso durante muitos anos aconteceu nas formações, não apenas no veicular, mas no incêndio também, no APH também, porque nós tínhamos uma visão, né, e isso também é questão de contexto histórico. Lá atrás nós tínhamos muitas pessoas, e realmente dava para trabalhar nesse tipo de situação, mas evoluiu não apenas a situação de efetivo, mas também da própria educação, né? E hoje nós entendemos que é muito mais fácil ensinar um bombeiro, um profissional de resgate e salvamento, com modelos de aprendizagem baseada em problema. Para que eu ensine alguém em aprendizagem baseada em problema, o que eu tenho que ensinar para ele? O porquê das coisas, e não só o que ele tem que fazer. Por isso que, quando houve a primeira atualização do nosso manual, já com a lição número 7, que é uma lição do manual do resgate veicular de Santa Catarina, em que há uma divisão de tarefas relacionada a cada etapa do atendimento. Então, lá existem as ações esperadas pelo comandante, pelos técnicos ou resgatistas e pelos socorristas em cada uma das 12 etapas do atendimento. Eu tenho um entendimento do porquê fazer aquilo, e não basicamente o que eu tenho que fazer. Afinal, se eu estiver em 3 ou em 6, eu já saberei que, respondendo por uma função de resgatista, numa fase de dimensionamento da cena, eu já sei o que a equipe vai esperar da minha função, e eu também já sei o que naturalmente eu terei que absorver. Por que isso é diferente em relação a uma guarnição regular de serviço e uma equipe de competição? Porque a equipe de competição, ela, salvo raras exceções, ela treina com a sua configuração durante 1, 2, 3, 5 anos e conhece exatamente o que cada um dentro daquelas funções vai fazer, num cenário que, em tese, já é controlado, já é sabido da equipe. Então, já se imagina, né? Agora vai ficar um pouco mais difícil, porque nós teremos 8 tipos de cenários e a possibilidade de ter mais vítimas na manobra. Mas, via de regra, nos últimos anos, o que a gente percebeu é que os cenários eram muito parecidos. Quando eu ia para uma prova rápida, eu já sabia que eu tinha uma vítima instável. Quando eu ia para uma standard, eu sabia que tinha uma estável. E quando eu ia para uma complexa, eu sabia que eu tinha 2 vítimas, uma delas ia ser físico 2. Isso é competição. Aqui eu já sei exatamente o que dá para fazer, e eu tenho essa possibilidade de nível de detalhamento. Olha, o R3 sempre vai fazer a reconferência da estabilização. Ok, nesse tipo de situação, tudo bem, até dá para fazer. Mas eu consigo replicar isso para a rua? Eu consigo ter a certeza de que a guarnição, né, vamos imaginar uma escala 24/72, são 4 turnos, né, 4 equipes de trabalho. Se eu tiver um problema de escala, ou uma troca simples de serviço entre 2 componentes aí de guarnição, em que eu tenho aquela máquina girando sempre com aquela pessoa fazendo a mesma função,
pode ser que isso desequilibre. É aí que entram os ajustes locais, os ajustes pontuais, para que eu tenha o conhecimento do todo, eu saiba o que se espera da minha função ou da minha guarnição em determinadas etapas, para aí conseguir evoluir. Essa riqueza, tamanha de detalhes, ela vai funcionar em equipes de competição. Em guarnições de serviço, ela não vai funcionar. Estou errado, Geller? Não, capitão. Com tanto apreço assim para os detalhes, ela não vai funcionar, porque tá muito relacionado à questão de treinamento. Então, como o senhor bem explicou, a guarnição vai, na nossa realidade, de alguns estados, né, vai passar 24 horas juntas, então, e depois 72 afastados. E nessas 24 horas, quem sabe, nesse turno, eles não conseguiram treinar, eles não conseguiram atender nenhuma ocorrência de resgate, enfim, falando de outras áreas também de incêndio e tudo mais, e não tiveram a possibilidade. E aí, na outra escala, trocou o plantão, trocou serviço alguém. Então, o que a gente precisa absorver? O problema está lá e eu preciso resolver ele. Nesse momento, eu preciso que seja checada a estabilização do veículo, ou dos veículos, ou do cenário todo. Aquela pessoa que for designada para isso, precisa entender isso. Então, por isso que ele não pode dizer, mas eu sou L1, eu só vou cortar o carro, eu só vou operar a ferramenta. Não. É a mesma coisa do comandante. Eu olhei para o lado, tem um trabalhando, olhei para o outro, tem outro trabalhando. Mas eu preciso checar a estabilização, então eu vou lá e checo. Então, por isso que ele tem que saber fazer isso. Por isso que essa parte do ensino tem que ser muito forte e referente aos detalhes. Essa riqueza de detalhes, na formação, a gente consegue trabalhar. Geller, só fazer uma... Desculpa, só fazer uma ligação, e agora tu falou ali de estabilização, daí eu lembrei de uma coisa que a gente faz muito enquanto técnico, enquanto resgatista na estabilização, que a gente sempre fala em instruções, que qual é o maior ponto e o que a gente tem que ver e olhar na estabilização. É o sentido de movimentação dos veículos. Então não tem nada pronto, né? Antigamente, igual o capitão bem falou, a gente tinha uma caixinha pronta ali que era uma cunha num pneu, outra cunha no outro pneu, 4 pontos de estabilização e fechou. Aquela ali era a nossa ocorrência, né? Aquela ali era o modo de estabilizar e todo mundo sabia que eu tinha que colocar uma cunha e um calço, uma cunha e um calço. E foi assim que a gente foi treinado, né? Aí, o que acontece? Quando a gente se depara com uma situação diferente, ou com um espaço que eu não consigo colocar um calço e uma cunha, ou com um espaço que eu vou precisar colocar 2 calços e uma cunha, ou com um veículo sobre o outro, eu já travo, né? Eu já não sei o que fazer. Então, a gente tem que sair da caixinha, né? E aí a gente tem que se reinventar. Então, por isso que, e como o capitão falou também da questão do incêndio, né? Da gente sempre ser ensinado a fazer uma adutora, 2 linhas de ataque, uma adutora e 2 linhas de ataque. Cara, nem sempre vai ser assim, né? Então a gente tem que bater muito nisso, tá? Em estudar, em entender possibilidades. E aí vai uma lembrança da guarnição de Chapecó de ontem, que estava o chefe socorro subbecário, e a gente estava conversando ontem à tarde sobre a importância também da prontidão, né, para esse caso. E exatamente colaborando com o que tu falou, do pessoal trocar serviço, das vezes o cara ficar 2, 3 serviços longe da sua guarnição e vir um integrante que não estava acostumado a trabalhar com eles, né? Então, a importância da prontidão de você aparar restas, de você entender qual a sua função no dia e do que você pode ser ou pode vir a ter que desenvolver numa ocorrência, né? Então, acho que é muito importante a prontidão e, é claro, o treinamento diário, mas quando você se encontra com uma guarnição diferente, mais do que aquele treinamento que vai ser desenvolvido no dia, a prontidão e em saber o que você pode encontrar, né? E de que maneira você vai resolver isso, né? São muitos detalhes, né? Porque um simples fator de mudança de chegada da ocorrência. Normalmente, quem aborda a primeira ocorrência é a equipe da ambulância. Normalmente. Tá, mas espera aí.
e se a ambulância está retornando de uma outra ocorrência, e nesse momento nós, um exemplo, que estamos no caminhão, vamos chegar primeiro na ocorrência. O que nós vamos fazer? O que você, como R1, né, como resgatista, como combatente, enfim, vai fazer? Você vai fazer a tua função, você vai abordar a vítima, o que cada um vai entender que precisa fazer. Então, isso é prontidão, né? Isso precisa acertar ali. Para quê? Para que quando realmente acontecer, nós já estamos pré-preparados para tal. Então, a nossa ocorrência vai ser abordada em 3 pessoas. Vamos lá, tem caminhões que estão 4 pessoas. Mas, vai chegar o reforço, mais 2, 3, enfim, 4, 5. Porém, nós seremos os primeiros. Nós é que vamos ter que botar em ordem a situação até os demais chegarem. Sei lá, exemplos e situações adversas acontecem. A ambulância que estava vindo se envolveu num acidente. Então, em vez de 5 minutos que eu tenho que trabalhar como socorrista, eu vou ter que trabalhar 10, 15. Mas se era só abordar, então, ok, fiz uma avaliação inicial rápida e agora, o que eu vou fazer? Se eu tenho que trabalhar mais tempo com o paciente. Então, a gente precisa estar preparado para essas situações. E isso tudo que vocês mencionaram, Guilherme e Beto, é um ponto que, de novo, né, a gente trouxe no episódio sobre guarnições reduzidas e que foi testado aqui durante o desafio. Quando eu estou treinando com uma equipe de competição há muito tempo numa determinada função, é natural que eu não esqueça, mas que eu adormeça algumas coisas de outras áreas. Mas o que acontece no dia a dia da guarnição? Às vezes eu posso passar um mês trabalhando num caminhão e, de repente, no próximo serviço eu caio no aso. Ou até mesmo durante um dia de serviço pode acontecer algum problema com alguém da guarnição e eu tenho que trocar de viatura, eu tenho que cobrir um determinado horário. E essa abordagem é um outro ponto em que a gente tem essa visão crítica relacionada ao integrante saber exatamente tudo aquilo que ele tem que fazer daquela única função, porque isso vai desequilibrar. Isso não vai acontecer. A gente não pode ter essa visão de que a guarnição e os seus integrantes são uma máquina. Não é assim. E isso traz à tona também, do ponto de vista de organização, as questões de criatividade e inovação. Se eu conheço a abordagem com 6 integrantes, se eu já estou familiarizado, se eu entendo por que existem 6 integrantes, qual é o modelo de resposta operacional, qual é o modelo de apoio de outras guarnições ou instituições, eu tenho já um campo de entendimento bacana para né, uma base sólida para começar a entender as coisas. A partir disso, a partir dessa visão é que eu vou começar a ter criatividade para entender quando que um socorrista pode atuar também como resgatista. Então, eu tenho 6 numa manobra, normalmente são 2 socorristas, mas em determinado momento eu vou ficar com um só, dependendo do número de vítimas que eu tiver. Dependendo do número de vítimas que eu tiver, às vezes eu vou ficar só com 2 técnicos, porque um vai ter que atuar em cima de uma outra vítima. Então, eu preciso ter a noção do que se espera da minha equipe como um todo, da minha guarnição como um todo, dentro de cada etapa, sem deixar restrito a cada detalhe do que se espera do R1, do que se espera do R2 e do que se espera do R3, porque todas as vezes, e aqui não é à toa, né, o Beto está com 20 anos de serviço e eu e o Geller estamos com 18, né? Não é à toa que a gente comenta aqui que não adianta engessar o processo, porque a gente já viu várias tentativas de tentar engessar, de tentar encaixotar alguma coisa, mesmo dentro da equipe de competição, e não funcionou. Não funcionou porque quando eu tentei encaixotar, o que normalmente acontece numa equipe de competição e numa guarnição de serviço? Eu tenho alguém que é mais inventivo, tem alguém que é mais criativo, tem alguém que tem uma sacada, tem uma percepção um pouco mais acelerada de alguma coisa que ele poderia entrar com uma ideia bacana, mas ele está congelado, ele não consegue fazer isso. E isso a gente começa a fazer de forma adequada já na formação.
Não é à toa que todos os cursos operacionais hoje em dia, inclusive o combate a incêndio, que durante anos também trabalhava essa dinâmica, não que deixou de trabalhar, a montagem de estabelecimento com aquele padrão, né, linha adutora, divisor e linhas de ataque, isso ainda existe, até porque precisa de agilidade, precisa de organização para essa montagem de linhas, né? Mas, da mesma maneira, quando o pessoal vai para os simuladores de incêndio, principalmente em Laguna e Joaçaba, e falando aqui de Santa Catarina, o pessoal já começa a se deparar com situações que eles têm que resolver a ocorrência com base no problema que eles enxergam. Então, talvez não vá montar esse tipo de estabelecimento. E no veicular, o que a gente já tem? E vocês vão lembrar muito bem disso, né? Antigamente, nós tínhamos a questão da montagem do palco de ferramentas do lado em que a vítima está. Ó, vamos montar porque as técnicas eram normalmente já baseadas nesse tipo de situação. E hoje é uma coisa já pacificada. Eu só vou montar, de fato, de maneira assertiva o meu palco de ferramentas depois da reunião. Porque eu já vou saber em que, né, não apenas o palco de ferramentas, mas principalmente a área de concentração de vítimas, porque eu já vou ter pelo menos um ponto em que ela vai sair com certeza, num plano emergencial, e um segundo num plano principal, quando for possível, né? Então, nem isso eu consegui engessar mais, porque é o conceito de entender quando que eu vou tomar uma determinada decisão baseado no problema que eu tenho. E isso é formação. Isso é a nossa tentativa, que muitas vezes a gente tem, e nós temos essa dificuldade como profissionais de resgate e salvamento, porque a gente gosta muito de protocolo. Ele é bom. O protocolo é algo, né? A gente já falou disso em outro episódio. Ele é algo que tem que existir. Mas as nuances que fazem a ligação entre uma etapa e outra, com base no número de integrantes, elas sempre vão mudar. Se nós acionarmos as cento e poucas guarnições do bombeiro aqui para atender a mesma emergência de presa em ferragem, dificilmente nós vamos ver atendimentos iguais. E olha que é um universo grande para um tipo de ocorrência, mas dificilmente nós vamos ver abordagens iguais. E é isso que enriquece o processo, é essa capacidade de deixar dentro de um protocolo construído, de etapas construídas, mas que as funções sejam equilibradas de acordo com o problema que eu enxergo. Dentro desses protocolos aí, que são os nortes, né, e as etapas, o que é bom a gente comentar, que, por exemplo, a ação de um técnico estabilizar um carro, em algumas situações ele vai precisar fazer ajoelhado, fazer deitado, ou vai ter que subir em algo para estabilizar. O socorrista avaliar a vítima, ele não vai estar sempre em pé, confortável, né? E o acesso a ele até ofertar oxigênio, a janelinha não vai estar aberta. Assim, vou ofertar oxigênio para a vítima, está aqui a 30 centímetros. Então, tudo isso são as alterações que cada etapa vai apresentar. Eu preciso saber o que eu estou na etapa tal, e a gente não resolveu ela ainda para passar para a próxima. Porém, o que eu posso fazer aqui, dentro dessa etapa, para que seja benéfico? Aonde eu vou me posicionar? Porque a próxima ação é essa. Se eu me posicionar no local errado, meus colegas não vão conseguir fazer a próxima ação. Então, todos esses detalhes ricos dentro de cada etapa é que a gente precisa entender que a gente não pode deixar uma coisa engessada. Né? Agora, quando tu abordou a vítima, avaliou rapidinho, tu oferta oxigênio. Só que eu tenho contato, mas eu não consigo alcançar o oxigênio para a vítima. Ela não consegue pegar. Está numa situação difícil. Tá, mas e agora, então? Se eu não posso ofertar oxigênio, eu vou parar meu atendimento? Não vou fazer mais nada? Então, todas essas riquezas de detalhes que acontecem dentro de cada uma é que fazem a gente buscar o treinamento e principalmente lá na formação que os alunos entendam isso, né? Que não são protocolos, mas que é para dar norte. Mas dentro deles você vai ter que executar, seja de como ele se aparecer. Só sobre o que o Geller falou também, só mais uma historinha, desculpa.
Só uma historinha da conversa que a gente teve ontem com a guarnição. Eles atenderam uma ocorrência com veículo lateralizado, abordaram o veículo e tal, não conseguiram ver a vítima num primeiro momento, se ajoelharam e foram tentar visualizar a vítima por baixo do veículo, né? Estabilizaram o veículo e tal, e enquanto rolava a estabilização, eles foram abordar a vítima. A vítima estava consciente, orientada, estava bem e tal, só que ela estava de pé dentro do veículo. Então, ela levantou do acidente, ficou de pé, e ela era gestante. Então, ela estava de pé, estava bem, podia sair por meios próprios, porém ela não conseguia. E aí, o que a gente faz? Meu veículo lateralizado, todo fechado, e a vítima de pé, gestante dentro. Então já foge completamente da nossa rotina do que a gente já estava pensando em encontrar, né? Tu já vai mentalizando dentro do caminhão ali, um veículo lateralizado, eu vou mexer no porta-mala, eu vou tirar o para-brisa, eu vou cortar o teto. E aí, quando tu se depara com uma situação dessa, a tua mente vai ter que mudar e tu vai ter que inovar rapidamente, né? Então, a gente parte do capitão falou também anteriormente, quanto à inovação, a gente só inova depois que a gente já sabe o que a gente tem que fazer, né? Que antes de saber o que é necessário fazer, a gente não tem como inovar, né? E essas inovações, por muitas vezes, surgem materiais novos, porque algo que eu não consigo ter 3 socorristas dentro do carro para fazer uma extração e preciso de 2, eu vou desenvolver um material que me facilite, que me ajude a retirar aquela vítima em 2 pessoas, né? Aí vai a nossa meia maca que a gente utiliza, um cinto que a gente coloca na meia maca, algumas coisas que a gente já está vendo em âmbito internacional também, que é um colar cervical que é moldável, para aquela pessoa que fica mais fácil a sua colocação enquanto extração e menos pessoas dentro do carro. Então, todos esses processos que a gente faz, a gente só faz, e todas as inovações que a gente faz partindo do pressuposto que a gente já sabe fazer alguma coisa, né? Senão a gente fica totalmente à mercê de fazer sempre a mesma coisa, como o capitão falou antes, né? Como se fosse uma linha de produção, né? E olha só como é importante, né? Numa situação dessa aí, o que de estabilização será necessário, né? A vítima está de pé lá, tá bem e tudo mais, e quanto de estabilização vou fazer? Eu preciso estabilizar o carro. Mas quão detalhista a gente precisa ser? A gente vai fazer o quê? A gente vai quebrar um vidro? A gente realmente vai precisar ter ações fortes com ferramentas, né? Um exemplo. Vamos extrair essa vítima por aonde? Por mais que a gente está bem, só que ela é uma gestante, a atenção tem que ser muito maior com ela. Muito maior. Né? Talvez no momento ali que ela esteja um pouco aflita, nervosa pelo fato que ocorreu, ela não esteja sentindo dor, talvez não esteja sentindo perda de líquido. Quantos meses é essa gestação dela? Né? Eu tenho um risco maior ou menor de ela ter algum problema com o bebê. Então, todos esses detalhes, por isso não engessamento. Por isso, não adianta. Então, é muito rica a ocorrência de veicular, assim como é rica a ocorrência de incêndio, assim como é rica a ocorrência de APH, mas é por isso que eu preciso saber fazer. Mas, no momento, o que realmente eu vou fazer além daquilo, é só aquilo mesmo? Aonde eu vou precisar reforçar mais? O tipo do veículo. A parte do veículo está apoiada em algum lugar, eu preciso trabalhar algo diferente. Então, a riqueza é gigantesca, por isso do não engessamento. E aí, uma das dúvidas sempre do pessoal, né, também teve quem mandou isso aí no Instagram. Tá, vocês falaram, a guarnição é reduzida, falam de treinar, falam de se adaptar, mas como que vocês formam o pessoal? E aqui você já viu no RescueCast um dos pilares da nossa formação, que é o Rescue Challenge. Os cenários em que a gente lança aqui para que vocês possam analisar e escrever e tomar as decisões, mesmo que assistindo em casa, de forma individual, vocês podem levar para dentro do quartel, da organização de vocês e debater sobre esse cenário, se fosse atendido por 3, 4, 5 ou 6, ou, enfim, quanto vocês estiverem de plantão aí no seu quartel. E como que a gente faz isso dentro da formação para não engessar
os nossos profissionais, né? Aquele aluno que chegou recentemente na organização e está tendo o primeiro contato com o veicular durante a sua formação. Num dos dias da formação em Santa Catarina, isso aconteceu a partir de 2018, nós tivemos uma grande mudança doutrinária aqui, nós tivemos uma ampliação da nossa carga horária e, pelas características que nós já mencionamos em outros episódios, de termos uma diminuição do número de integrantes, que já foi de, por exemplo, 16 em Chapecó, na sede do batalhão, né, na sede, no primeiro pelotão, e diminuiu drasticamente em todos os locais, porque essa é uma característica de todas as áreas de resgate e salvamento. Nós tivemos que nos adaptar. E diminuindo esse número de integrantes, eu tenho que colocar para esse pessoal capacidades de ter análise pormenorizada de vários cenários para irem tomando essas decisões, algo que a gente já faz hoje, né, na primeira semana de curso, quando ele tem toda a grade de etapas já demonstradas da rotina, e tem exercícios em que eles, em 6, né, 6 integrantes, aí 5 com guarnição regular, tomam decisões sobre determinadas ocorrências, tal qual a gente tem feito aqui no Rescue Challenge. E aí já vai ficar aqui para vocês o convite, no episódio número 22, nós vamos falar exatamente sobre esse tipo de modelo e sobre a utilização de miniaturas, né, de maquetes ou dioramas para fazer esse tipo de tomada de decisão, que quem é um pouco mais geek aí, né, quem é um pouco da velha guarda, vai lembrar, antigamente a gente encontrava as pessoas, ainda existe, mas é raro, né, jogando Magic, jogando Dungeons & Dragons, outros RPGs aí, né, hoje em dia o pessoal gosta de caçar Pokémon, enfim, evolui, né, mas como que esse tipo de dinâmica foi inserida na formação, e como que você pode aí na sua organização, na sua guarnição de serviço utilizar esse tipo de modal de ensino-aprendizagem, porque vocês vão concordar comigo, né, Geller e Beto? É muito fácil, hoje em dia a gente faz isso online, a gente conversa sobre cenários e debate sobre cenários, e inclusive com fotos e vídeos das próprias miniaturas sobre aquilo que a gente faria, algo muito rico, que não necessita de grandes logísticas e que tem essa capacidade de fazer uma interação a ponto de que eu entenda como integrante o que se espera de mim em determinada etapa, sem engessar, sem travar o processo, porque aí se eu tiver qualquer problema, realmente eu vou sofrer para desvencilhar, né? Então esse já vai ficar aqui como convite para que você possa acompanhar o nosso episódio número 22, que a gente vai falar um pouco sobre a história dessas miniaturas, como que elas começaram a ser utilizadas na formação, como que você pode usar aí no seu quartel, no seu estado, para incrementar a nossa conversa. E o que é mais rico, né, essa interação que nós estamos tendo aí com os nossos seguidores, né, com os nossos apoiadores, que vão trazendo dúvidas do seu dia a dia, que vão debatendo e assistindo aos episódios na guarnição de serviço, que a gente tá aos poucos, né, já com 4 meses aí de canal, a gente já está aos poucos conseguindo mostrar para a guarnição como é possível num turno de serviço, né, tirar meia hora, 40 minutos para ouvir 3 pessoas bonitas falando sobre uma atividade que a gente gosta. Com certeza não é... Canal, então. Não estou falando do nosso canal, mas eles possam aproveitar esse espaço, né, para ter pelo menos um canto para conversar sobre a atividade. Então, a gente fica muito feliz com essa interação e sempre está aberto o canal aqui, seja no YouTube, no Instagram, muitos têm os nossos contatos de WhatsApp, manda aí, se ficou com alguma dúvida, quer avançar num determinado assunto, quer perguntar sobre um outro tema, quer lançar uma proposta, quer indicar alguém para ser entrevistado, bom, fiquem à vontade aí, o canal é nosso, né, não é
Não é meu, não é do Guilherme, não é do Beto, o canal é do Resgate Veicular, para que a gente possa debater essa atividade que a gente tanto gosta, né? Ô, capitão. Fechando esse debate, eu vou passar a palavra aí para os amigos para deixarem suas mensagens aí. Guilherme, já aproveitei. Só temos um detalhe que o senhor comentou da formação, que na primeira semana do nosso curso são usados, né, os dioramas, os exercícios de mesa, porém, na segunda semana, nós temos o cuidado de fazer com que o aluno passe por todas as funções. Né? Nós desvencilhamos da cabeça deles, né, de certo momento, o fator nota. Apesar de, né, estar muito ligado isso na formação, porque eu quero ir bem, porque eu quero ir para perto da cidade e tudo mais, que a gente sabe que no meio militar tem isso, porém, nós buscamos que ele realmente interaja e vivencie por todas as funções que tem dentro de uma guarnição de resgate veicular, para que ele conheça o todo. Né? Nós não queremos formar somente bons comandantes. Não, nós queremos que aquela pessoa seja um bom comandante, sim, mas que ele também seja um bom resgatista, que ele também seja um bom socorrista. Então, esse rodízio entre funções na segunda semana acontece todo dia, para que eles, enfim, conheçam o todo mesmo. Né? Então, isso é muito importante. Mas isso ontem à noite eu estava, enquanto meus filhos estavam brincando ali, eu estava pensando um pouco que é igual quando jogava futebol, né? Na noite anterior o cara quase não dorme. E na gravação, apesar de a gente, né, tá sempre estudando sobre veicular e tudo, mas sentei e comecei a anotar esses pontos primordiais da nossa conversa. E realmente, quando os nossos ouvintes, as pessoas que assistem ao nosso canal, interagem, a gente consegue ir além. A gente consegue entender mais a realidade de cada local, nosso Brasil continental, né? As dificuldades que o pessoal do norte tem, do nordeste tem, do sul tem, enfim, de todas as partes. E aí a gente consegue absorver conhecimento também da realidade deles e consegue dar algumas pinceladas, algumas dicas de como eles podem tentar melhorar, né? Que a gente ainda passa o processo, que a gente é competidor ainda. Então, do que a gente teve dificuldade em tal ação, do que a gente tem uma certa expertise para montar cenário, para montar os treinamentos de mesa. E é isso que a gente quer que chegue para os nossos amigos, para quem curte isso, né? E as outras áreas também, né? Quem sabe daqui a um tempo a gente tem esse mesmo modal do Rescue Challenge no incêndio, por exemplo. Né? A gente já tem algo no APH, na altura, né? Até teve a competição aí essa semana. Então, que isso sim seja para todas as áreas, que cada vez o bombeiro seja mais completo. Né? Perfeito, Guilherme. Show de bola. A ansiedade é uma coisa que a gente quase não tem, né? Mas falando aqui. Valeu, Guilherme. Obrigado mais uma vez, Beto. Sobre ansiedade eu não vou falar nada. Não, nem deve. Primeiro, aproveitar que o Geller citou o pessoal do Somente Altura, né, que teve a competição semana passada, do Hope Days em São Paulo, então parabenizar também os integrantes do CBMSC, foram campeões do Hope Days, já tinham participado ano passado, e esse ano lograram êxito aí, ficaram campeão do Hope Days, então vai aqui a minha sincera continência a cada um dos senhores. Acho que quando alguém se dedica tão grandemente a uma área e empreender essa área e inovar nessa área, quem ganha é só a população catarinense, né? Então, mais que um título, pode ter certeza que vai vir experiências novas, talvez mudanças de protocolo no salvamento à altura, então quem ganha é toda a população catarinense, né? E agradecer mais uma vez estar com os senhores, né? Acho que é sempre, para vocês terem uma ideia, o processo de criação do Rescue Cast de cada episódio não começa um dia antes, né? A gente vem discutindo uma semana antes o que a gente vai fazer, né? E aí, como o Geller falou, né? Parece que a gente conversa mais entre nós do que a nossa própria mulher em casa, né? E
deixa ela no vácuo muitas vezes, porque a gente está discutindo e tá vendo o que é mais importante, quais são os flagelos que a gente precisa abordar, né? Então é sempre uma satisfação, e eu acho que, até estava conversando com o capitão ontem, eu acho que assim como os dioramas, as miniaturas, as maquetes vieram como inovação frente a um problema que a gente tinha para treinar, né, de carcaças e de carros, eu acho que o Rescue Cast também vem como uma inovação para a gente aproximar todo mundo no resgate veicular, né? No salvamento veicular, para a gente dar voz a todos, para que a gente tenha as inovações que a gente percebe no WRC, no Desafio Mundial, em todos os outros desafios, que a gente consiga que essas inovações cheguem o mais rápido possível e para uma maior quantidade de pessoas possíveis, né? Eu acho que esse é o nosso papel. E, pô, eu me sinto extremamente grato por estar aqui e por ser esse interlocutor, né? Não por ensinar ninguém, mas por ser um interlocutor e poder fazer com que todas as pessoas tenham o melhor conteúdo e tenham as melhores inovações presentes na sua vida, né? Mais uma vez, muito obrigado, meus amigos. Fechou, Beto. Obrigado mais uma vez. Você que nos assiste aí e nos acompanha, nós tivemos a possibilidade há praticamente um ano atrás, ter uma conversa aqui, fomos brindados pela vinda do Marinos, que é um instrutor master da Rolmatro, que fez uma atualização para os nossos instrutores de veicular antes do curso de formação de praças, né, para novas técnicas, novas visões, principalmente a respeito da evolução da atividade, não só das ferramentas. E ele comentou sobre um papel que ele achava interessante, que ele de fato exerce, que é como se ele fosse um hub, em que ele consegue conectar as pessoas e fazer com que o conhecimento seja transmitido e flua de regiões, né, diferentes, de pessoas diferentes, de realidades diferentes, para fortalecer a atividade. E de lá para cá, foi também um dos pontos, né? A gente já vinha com essa ideia de ter o podcast, já era antiga, mas porque em muitas situações a gente parece que está em alguns momentos andando em círculos, né? A gente tem ilhas de conhecimento, tem locais, cidades mesmo, que tem um avanço doutrinário muito grande e a 10, 15 quilômetros dali parece que parou no tempo, né? Então, o objetivo do Rescue Cast é esse mesmo, é ser um canal aberto aí para que você possa aproveitar e ouvir alguns temas que são problemas constantes, eles nunca vão acabar, e a gente só vai vendo eles de uma outra maneira e tendo experiência para refletir e fazer de outras formas que possam dar certo, né? Então, a gente agradece mais uma vez aí a todos vocês que nos acompanham, que nos assistem, que nos seguem, que estão inscritos, que interagem. O Rescue Cast é para vocês, né? Embora seja um momento gostoso a gente poder fazer essas resenhas aí todo santo dia sobre a atividade lá no nosso grupo, mas sempre a cereja do bolo é o episódio, e a gente agradece a todos aí que acompanharam mais um, agora episódio número 21 do Rescue Cast. Nos vemos no próximo episódio número 22, que vamos falar sobre as miniaturas, né? 2 patinhos na lagoa, como diriam nos saudosos bingos aí do interior, né? Meus amigos, brigadão aí e até a próxima. Você acompanhou a mais um episódio do Rescue Cast. Curta e compartilhe nosso canal, porque o conhecimento salva vidas. Até breve!